Com certeza, as personagens mais icônicas de Equestria Girls é o trio formado por Adagio Dazzle, Aria Blaze e Sonata, mais conhecidas como as Dazzlings, personagens que fizeram sua estreia no filme Rainbow Rocks. E por mais que elas não tenham feito muitas aparições, elas ainda assim conquistaram o coração do público e conseguiram fazer um belo de um estrago. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Meripelial e hoje vamos com mais um episódio da nossa saga de origem dos vilões de My Little Pony. Por mais que as Dazzlings sejam vilãs de Equestria Girls, a história delas começa em Equestria, pois elas são sereias, criaturas mágicas que se alimentam da energia do caos. Então elas usam suas vozes para hipnotizar e proliferar o caos entre os pôneis para ficarem mais fortes. E bom, a história de origem delas é bem confusa, pois nos quadrinhos mostram que elas foram banidas para a Dimensão do Espelho após perderem um show de talentos contra o Starswill, mas da 7ª temporada da série a história é diferente, porque aqui mostra que por causa delas, o Stygian juntou 6 pôneis lendários, assim criando os Pilares de Equestria, que baniram as Dazzlings para a Dimensão do Espelho. Então comenta aí embaixo qual dessas duas histórias você acha que é a que faz mais sentido. Enfim, as Dazzlings passaram vários séculos presas na Dimensão do Espelho usando sua cantoria para se alimentarem. Porém, como naquela dimensão não havia magia como em Equestria, elas começaram a ficar insatisfeitas. Só que uma noite qualquer, elas avistam uma explosão mágica vindo da Canterlot High School, que na verdade era Sunset Shimmer sendo derrotada pela magia da amizade da Twilight, como mostrado no primeiro filme. Isso fez com que as Dazzlings ficassem sabendo da existência de magia naquela dimensão. E assim, pouco tempo depois, elas se matricularam na Canterlot High School. E logo de cara, Sunset tenta ser legal com elas, mas seu comportamento só gera suspeitas nela. E essas suspeitas só aumentam quando as Dazzlings chegam no refeitório da escola cantando uma música, propondo a ideia de transformar o show de talentos que a escola estava preparando em uma batalha de bandas. E isso realmente funcionou, porque elas conseguiram hipnotizar os alunos fazendo todos eles brigarem, menos a Sunset Shimmer e o resto do grupo que conhecemos. E como as garotas perceberam que tinha algo estranho naquelas garotas, elas pedem ajuda para a Twilight do Mundo Pônei, que explica para elas sobre a história das sereias. E aparentemente o plano delas era usar a competição para que elas pudessem sugar a magia da plateia. E fica implícito que elas estavam alterando os resultados da competição, hipnotizando a Celeste e a Luna para colocar elas nas finais, juntinho com as Rainbows. E inclusive antes do último teste para as finais, elas fazem toda uma pressão psicológica com a Sunset Shimmer, falando sobre seu histórico, como ela ainda no fundo era má. E bom, após a Trixie e sua banda descobrirem que elas foram eliminadas, as Dazzlings também fazem a cabeça delas, as convencendo de que elas tinham que se livrar das Rainbows. E esse plano quase deu certo, se não fosse pela Digipon Tree, que estava o tempo todo de fones e não sucumbiu à hipnose das Dazzlings, fazendo assim ela libertar as Rainbows bem na hora do show final das Dazzlings. E é uma batalha bem acirrada, pois as Dazzlings conseguiram sugar a magia suficiente para assumirem suas formas do mundo pônei. E a batalha continua, mas a Twilight e suas amigas vencem, fazendo assim o feitiço de hipnose das Dazzlings acabar e seus colares quebrarem, fazendo suas vozes ficarem horrorosas. Daí elas apenas fogem. E depois disso não tivemos muitas notícias sobre as Dazzlings, além de algumas pequenas menções aqui ou ali. Mas no especial de 40 minutos chamado Festival Sob a Luz das Estrelas, elas retornaram. Só pra dar um contexto, enquanto a turma estava em um festival, alguém estava fazendo o mesmo dia se repetir várias vezes. E a única que percebia isso era Sunset Shimmer. E ela desconfiava que as Dazzlings fossem as culpadas, pois elas foram contratadas para fazer um show naquele festival, já que, aparentemente, depois dos eventos de Rainbow Rocks, elas seguiram uma carreira musical. Enfim, logo após a Sunset Shimmer vasculhar o trailer delas, à procura de provas, as Dazzlings confessam que elas não tinham nada a ver com esse lance de loop temporal. E elas estavam certas, pois as culpadas eram outras personagens que eu não vou contar quem foram para não dar spoiler. E a última aparição oficial das Dazzlings em Equestria Girls foi no videoclipe de uma música chamada Find the Magic. E essa foi toda a história das Dazzlings. Como deu pra perceber pela duração do vídeo, por mais que até hoje as Dazzlings sejam personagens extremamente populares entre os fãs, a história delas foi extremamente curta. E olha que a história de origem delas ainda é bem confusa. E algo que é notável nas Dazzlings é que além de extremamente poderosas, as Dazzlings também são muito inteligentes, pois elas conseguiram traçar um plano muito bem bolado.
Muito provavelmente, se a Digipon-Tree não usasse fones o tempo todo, e não estivesse lá para libertar a Twilight e suas amigas que estavam presas debaixo do palco das Dazzlings, elas com certeza conseguiriam conquistar os seus objetivos. Só que o ponto fraco desse trio é a desunião, pois as Dazzlings claramente se odeiam, pois elas vivem brigando, se xingando, discutindo, e não tem mais muito o que falar, pois depois da sua derrota elas ficaram bem de boa. Mas enfim, esse foi mais um capítulo da nossa saga de origem dos vilões de My Little Pony. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo qual pode ser o próximo personagem que vai aparecer nesse quadro. Estou aceitando sugestões para vilões de Equestria Girls também, então comentem à vontade que eu leio todos os comentários.